Eurodólar em dia de Reserva Federal e de inflação nos Estados Unidos. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto num dia em que vamos ter, de facto, aqui os olhos todos colocados nos Estados Unidos, começando logo com a inflação e acabando no final do dia com a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos. Ontem tivemos aqui um dia tal como nós esperávamos, aqui relativamente calmo, com o dólar a ganhar mais alguma coisa face ao euro, tanto provocado pela situação política, a incerteza política gerada pelo caso francês das eleições europeias, como também por um curioso leilão obrigacionista norte-americano de 38 mil milhões de dólares a 10 anos, que teve uma procura forte, acabou por levar as yields a cair e um bid to cover, portanto as propostas de compra face às propostas, ao que era proposto vender, em 2,67, um valor portanto, bastante elevado, o que já não acontecia há alguns anos. Isto subiu de um bid to cover de 2,49. Isso deu logo aqui assim algum alento, inclusive ao dólar. Eu sei que as yields neste caso poderiam provocar o inverso, mas tendo em consideração a situação na Europa também, o que se passou foi de facto que o dólar manteve os ganhos que vinham a registar desde as primeiras horas da semana. Também aqui assim, e eu creio que o Eurodólar neste momento, ou pelo menos durante o dia de ontem, teve bastante mais a ser bastante mais impulsionado, a ser bastante mais impactado pelo que passa pela Europa do que propriamente pelo que passa pelos Estados Unidos, pelo dólar. Tivemos vários discursos, todos eles bastante dovish, portanto, nesse aspecto também tivemos aqui assim mais pressões sobre o euro. E obviamente que a situação em torno de França vai colocando aqui assim algumas pressões ao próprio euro. Conforme vão saindo as sondagens em França, poderemos ter aqui assim inclusive mais impactos no mercado. Foi o que aconteceu ontem, as sondagens também acabaram por recuar um pouco na vitória de Marine Le Pen, em que as primeiras sondagens, como eu creio que já disse ontem no vídeo de ontem, recuaram um pouco e portanto não deram para já uma maioria absoluta. Em França também as próprias eleições do Parlamento Europeu, as eleições europeias, têm sido sempre um pouco o voto de protesto face ao governo que está na altura e provavelmente também pode ter sido isso a acontecer em França. Mas isso vamos ter que ver para a frente o que vai acontecer e de facto há aqui um indicador também disso, que são estas, aqui temos um gráfico onde com a cor laranja temos as yields obrigacionistas a 10 anos das Bundes alemãs e a azul das OATs francesas. Ora, estas obrigações francesas, portanto, as yields das obrigações francesas aumentaram fortemente. Reparem que mesmo quando caíram aqui assim as Bundes alemãs, as francesas continuaram a subir e o spread, ou seja, o intervalo entre a yield, a yield alemã face à yield francesa continua de alguma forma a alargar, mas ainda assim as yields caíram um pouco. Isto o que é que quer dizer? Vamos colocar isto ao contrário, ou seja, vamos colocar isto como o preço das obrigações. Se a yield cai, quer dizer que a obrigação sobe, se a yield sobe, quer dizer que a obrigação cai. De facto, houve aqui uma subida das yields muito fortes, porque houve uma forte venda de obrigações francesas em risco, ou seja, um mercado que está a sentir um risco
em França e um risco de crédito, e não nos podemos esquecer que a S&P fez ainda há bem pouco tempo um downgrade da dívida pública francesa por causa de excesso de dívida, e o aproximar da possibilidade de haver um governo de extrema-direita que certamente irá ainda aumentar essa mesma dívida, vai criar uh, mais receios de que poderemos estar aqui perto do que aconteceu, por exemplo, com a Liz Truss de Inglaterra aqui há bem pouco tempo, antes do atual primeiro-ministro Rishi Sunak, nem que levou a Libra a mínimos e uma venda forte das obrigações inglesas, das guilds. E, portanto, se isso acontecer, de facto, temos aqui o tal problema, e o alargar deste spread é sinónimo de problema. Neste caso é sinónimo não para a moeda francesa, já que a moeda francesa é a mesma de todos nós, é o euro, e portanto é sinónimo de um problema para o euro. Isso vai colocando aqui pressões no euro. Esta é a minha leitura, é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas de qualquer das formas temos aqui assim a probabilidade de manter aqui assim alguma pressão no euro via esse facto. Bom, mas voltando ao que se passa, ao que se vai passar hoje, vamos ter primeiro a inflação, em que é esperado os tais 0,2% nos preços a nível mensal, continuação dos 3,4% na inflação global, a inflação subjacente deverá cair de 3,6 para 3,5, com 0,3% nos preços a nível mensal. E, portanto, tudo isto acabará numa altura, numa situação normal. Isto poderia, a meu ver, dar a continuação desta tendência, não desta tendência agora que nós estamos a ver negativa, mas da antiga tendência ascendente. Porque levaria, de facto, os mercados a continuarem a pensar que estávamos no caminho da tal da meta da Reserva Federal para os 2%. De qualquer das formas, hoje há várias outras coisas em jogo, e nesse aspecto eu não acredito que um número destes vá de imediato provocar uma subida no euro-dólar, mas sim a manutenção destes atuais níveis. Mais tarde, claro, já agora outros dois cenários, ou seja, uma aceleração na inflação. Obviamente não vai alterar a decisão de hoje da Reserva Federal, de hoje em particular, nem das projeções, que já vamos falar, mas obviamente que dava aqui assim, digamos, algum suporte ao dólar, ao euro-dólar, e portanto, desculpem, daria uma inflação em alta, daria mais pressão sobre o euro-dólar, portanto com ganhos do dólar, mas de qualquer das formas, dificilmente eu creio que poderíamos ver aqui assim o break aqui assim dos 1,07. Estamos aqui com um 0,720 à volta disso, os mínimos de ontem e este mínimo relevante anterior, e os 1,07 provavelmente continuaria aqui assim. Se tivermos um número mais abaixo do esperado na inflação, vamos imaginar, sei lá, 3,4% na inflação subjacente, 3,3% na inflação total, algo assim. Portanto, aqui o que temos é, digamos, alguma probabilidade, apesar disso, apesar de antes de estarmos antes do Fed, ainda assim temos alguma probabilidade de vermos aqui assim algum upside, alguma subida nos preços do, do euro-dólar. Poderão mesmo, temos aqui assim este nível a um 0,773 neste momento, estamos a falar um 0,770 da média móvel dos 21H4, que isto é o gráfico a 4 horas, e posteriormente aqui assim os 200 a 1,0807, que está aqui assim, onde estamos, digamos, aqui a nossa caixa de preço que eu coloquei aqui ontem. Passando este elemento da inflação, portanto eu também não estou a ver um grande movimento, como veem, mesmo com uma inflação acima ou abaixo do esperado, isto por causa de termos
a Reserva Federal mais logo, e também pela situação que se está a viver neste momento em termos da pressão sobre o euro. Não, poderá não haver uma grande reação na inflação, mas essa inflação irá contar certamente para mais tarde influenciar as palavras, provavelmente, de Jerome Powell depois da reunião. Na reunião à tarde, às 7 da tarde, às nossas 19 horas, irão dar o que o mercado espera é que obviamente não vai haver qualquer alteração nas taxas, nem na política monetária em geral da Reserva Federal. O que estamos todos à espera é das projeções da declaração monetária e dos tais famosos dot plot. Na declaração, a declaração de política monetária tem aparecido com algo do género que tem havido uma falta de mais progresso no caminho do objetivo dos 2% da inflação. Se deixar de existir esta frase nessa declaração, isto fará com que seja uma declaração um pouco mais dovish, ou seja, quer dizer que já estão a haver mais progresso e, portanto, mais possibilidade de cortar taxas de juros. Esse é um dos pontos e esse ponto será, obviamente, para dar aqui um suporte ao euro-dólar. Levando, portanto, mais perto dos tais 1,08 aqui assim, que eu já referi anteriormente. Por outro lado, vamos ter as projeções, que eu não acredito que vão divergir muito, provavelmente vão colocar alguma pressão sobre, pelo menos pelos números que nós vimos anteriormente, provocar aqui assim alguma pressão sobre os números do crescimento económico, do PIB, e por outro lado, na inflação, provavelmente poderão manter os níveis de inflação que tinham projetado já na reunião anterior. O mercado vai estar especialmente atento e aí é que poderá haver algum impacto no mercado, nos tais famosos dot plot, ou seja, nas projeções de cortes de taxa de juros para o futuro. E se em março havia 3 cortes, como eu já disse em anteriores vídeos, tanto no primeiro da semana como o de ontem, aqui assim, o mercado está à espera de um corte, basicamente, um corte, pelo menos aquilo que nós vemos pela FedWatch Tool da CME, é exatamente isso, é um corte de taxas de juros para este ano. Umas projeções que apontem, o mercado está à espera que essas projeções agora da FOMC, de hoje, vão apontar para 2 cortes de taxa de juros. Anteriormente, eles apontavam para os três cortes de taxa de juros, como todos nós sabemos. O apontar para os 2 cortes de taxa de juros, portanto, vai cair de 3 para 2, mas ainda assim não é a meu ver, mas é a minha opinião, uma vez mais, não é nenhuma recomendação de investimento, mas não me parece que seja minimamente um sinal hawkish, ou seja, que vá provocar muita pressão no euro-dólar em baixo, ou seja, a valorização do dólar. Eu creio que ainda será mesmo o contrário, ou seja, é o assumir do que o mercado já de alguma forma tem variado entre um e 2 cortes de taxa de juros e, portanto, é um alinhamento, é alguma calibração feita pelo Fed relativamente a isso e, portanto, estar nos dois cortes de taxa de juros deste ano. Isso, a meu ver, poderá provocar inclusive uma pequena subida do euro-dólar, uma vez mais, até aqui aos 1,08. Eu não acredito mais do que isso, pelo que eu continuo a dizer da pressão da pressão que existe do mercado relativamente ao euro agora em si e não ao dólar. E, portanto, o euro-dólar aqui a continuar a sofrer essa pressão e, portanto, 1,08 provavelmente será aqui à volta de 1,08. Quando digo 1,08, eu estou a falar 1,0807, como vimos aqui a média móvel 200 H4, ou se formos ao gráfico diário, aqui assim, por exemplo, a média móvel dos 200 dias a 1,0816, portanto será entre aqui 1,08 e 1,0820, digamos, a grande área de resistência que eu não acredito que vá ser ultrapassada hoje, mesmo com um Fed mais dovish. Isto na tal situação dos dot plot a mostrarem 2 cortes de taxa de juros. Obviamente que ainda há quem acredite que possa haver
um corte de taxa de juros, ou seja, a projeção para um corte de taxa de juros ou para nenhum. Obviamente que isso será uma situação bastante mais hawkish. Se for para um corte de taxa de juros apenas, aí eu acredito que sim, que já vamos ter um teste aqui a 1,07 e provavelmente mesmo aqui à volta dos 1,0650, que é o mínimo do mês de maio. Antes dos tais 1,06 do mês que é o mínimo do ano, que obviamente que se por alguma razão, e eu não acredito minimamente nisso, mas é a minha opinião, de que os dot plot mostrassem que não havia qualquer corte durante este ano, obviamente que aí teríamos um sério ataque, digamos, ao mínimo do ano a 1,06 e quem sabe ainda um pouco mais. Bom, resumindo e concluindo, para o dia de hoje, eu não acredito que, apesar destas probabilidades todas, estas possibilidades todas, eu não acredito eu acredito na projeção para dois cortes de taxa de juros. Acredito que depois, uma vez mais, a par do que tem acontecido nas últimas reuniões, Jerome Powell venha com um discurso mais calmo, mais dovish, o que dá algum suporte ao euro-dólar. Por outro lado, vamos ter sempre no mercado a história do euro, a história de França a colocar alguma pressão no mercado e, portanto, a nunca deixar haver um grande movimento. E, portanto, a meu ver, eu vou manter inclusive esta caixa de preço, vou movê-la só para a frente. E eu continuo a acreditar que aqui os tais 1,08, 1,0820 em cima sejam a resistência que dificilmente será quebrada, a não ser que haja alguma coisa realmente muito fora, e os 1,07 da mesma forma, embora eu continue, tal como ontem tinha dito, estou a acreditar mais que seja possível um ataque a um 0,7 e vir aqui a mais abaixo a um 0,650 do que propriamente um romper desta área aqui à volta dos 1,08 para virmos novamente para esta área de consolidação 1,08, 1,09. Pronto, mas como eu digo, é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Acredito que haja alguma volatilidade, mas aqui dentro de 1,07, 1,08 no máximo. E para já é tudo. Desejo a todos bons negócios. Cuidado logo à noite com o Fed, mais uma vez, porque dá sempre alguma adrenalina, dá sempre alguma volatilidade extra. Mas que tenham todos bons negócios, que façam todos bons negócios, que tenham um bom dia. E amanhã cá estarei para comentar o que aconteceu com a Reserva Federal e dar algumas indicações, ou pelo menos as minhas opiniões, sobre o mercado do próximo dia. Bom, e para já é tudo. Até lá.